Palavra Amiga. Vamos ter um breve momento de meditação na Palavra de Deus. Esperamos que o Espírito Santo edifique a todos nós com esta palavra. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 ao 7. Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Até aqui, irmãos. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre marcas de uma igreja modelo. Semana passada, o nosso pregador falou também sobre uma igreja, a igreja primitiva, trazendo-nos boas e fiéis orientações sobre aquela igreja que pertenceu ao início de toda a carreira da igreja cristã. Porém, irmãos, ninguém se torna modelo da noite para o dia. Não há uma fórmula mágica, poderíamos dizer assim, para se tornar modelo, seja aquilo que for, da noite para o dia. E não adianta, olhando agora para a nossa vida cristã, não adianta termos ou ficarmos com comichão por causa de crescimento, por causa daquilo que está acontecendo em outras igrejas. Nós às vezes estamos olhando para fora, para outros lugares, olhando coisas que estão à nossa frente como se aquilo fosse a coisa mais extraordinária do mundo. E é preciso reconhecermos que necessitamos ser humildes para aprender com pessoas experientes, aprender com aqueles irmãos e irmãs que têm mais sabedoria ou mais experiência que nós, que estão há mais tempo no caminho cristão. Entretanto, aprender com o próprio Senhor é o mais exigível, o mais necessário, e aprender também de outras igrejas que estão no caminho correto, estão coerentemente exercitando a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Nós não somos uma ilha em nós mesmos. Precisamos então ouvir e passar a ter o discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, mas também não basta simplesmente copiar de outras igrejas ou de outros grupos aquilo que outros estão fazendo, com aquela ideia de que nós sempre, muitas vezes, achamos que tudo é assim, né? Deu certo em tal lugar, vai dar certo aqui também. Não existe essa possibilidade, olhando os grupos que a gente conhece de maneira muito clara, obviamente, que aquilo que deu certo naquele lugar vai dar certo na sua igreja, vai dar certo aqui com você. Então, meus irmãos, o problema não está em copiar, mas o que copiar. O que é que nós vamos trazer para dentro da nossa comunidade, para dentro da nossa igreja, o que nós vamos aplicar na nossa comunidade, como sendo algo que o próprio Senhor se agrade, como sendo algo que venha do próprio Senhor. Parece-me que a igreja de Tessalônica soube imitar o essencial e não aos programas e atividades.
não olhou para o pragmatismo, mas olhou para aquilo que é essencial da palavra de Deus e que nós poderíamos e deveríamos fazer o mesmo. E Paulo diz que a igreja de Tessalônica se tornou o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Por que então que Paulo chama essa igreja de igreja modelo, ou fala que essa igreja se tornou modelo? Então era uma igreja porque aprendeu de três fontes, a igreja modelo aprendeu de três fontes muito distintas, fontes que são, eu poderia dizer, são endossadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que está no versículo 6, Paulo, que foi o ensinador daquela igreja, diz: vos tornastes imitadores nossos. Vocês se tornaram nossos imitadores, ou seja, a igreja em Tessalônica olhou, viu, ouviu aquilo que estava sendo ensinado e como que um carbono, né, que hoje não se usa mais para fazer cópias, mas aquela igreja absorveu a imagem de Jesus através do viver daqueles homens que estavam ali na comitiva ou na equipe missionária do apóstolo Paulo. Eles aprenderam de Paulo e na sequência o apóstolo diz: vos tornastes também imitadores do Senhor. Aquela igreja, além de imitar as atitudes, a vivência espiritual, a conceituação do Evangelho através da vivência e da palavra que Paulo e seus companheiros pregavam, também se tornara imitadora do Senhor. Aquela igreja passou a imitar o próprio Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo recomenda isso em uma das suas cartas, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a imagem, a figura ideal para se imitar na nossa vida cristã não se torna única e exclusivamente o apóstolo Paulo, mas o próprio Senhor Jesus. Ele que deve ser imitado. Mas, em continuidade, além de se tornarem imitadores do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo, também aquela igreja em Tessalônica, diz o versículo, capítulo 2, versículo 14, Paulo dizendo assim: vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo, também imitando aquelas igrejas fiéis e verdadeiras que tinham a palavra do Senhor como a única regra de fé e prática. Então, uma das coisas que primeiramente precisamos aprender é que ao seguir ou ao imitar alguém ou alguma igreja, devemos fazer aquilo que os bereanos faziam. Os apóstolos, os discípulos estavam pregando a palavra e citavam os textos das Escrituras. E o que os bereanos faziam? Iam lá para conferir se isso era verdadeiro, se era procedente. Então é necessário, meus irmãos, que para nos tornarmos imitadores do Senhor Jesus, nos tornemos também imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, mas em Cristo. Em Cristo. Vejamos então, irmãos, a partir desta igreja de Tessalônica, quais são as marcas de uma igreja modelo, conforme está proposto aqui. Primeira marca da igreja modelo que você pode identificar para seguir e se tornar imitador das ações, das atitudes dos seus seguidores, seus membros, é que precisa ter uma fé que funciona. A igreja precisa ter uma fé que funciona, uma fé que se espalha, ou seja, uma fé operosa, que se divulga, conforme está aqui no versículo 8, né? Na sequência do texto, no versículo 8, Paulo diz que essa fé é uma fé operosa. Versículo 3, que diz aqui, o apóstolo nos diz: recordando-nos diante do nosso Deus
e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança. Então nós vamos cada dia nos tornando mais conhecedores, nos tornando mais parecidos com Cristo, quando observamos que a igreja a qual se refere o apóstolo Paulo era uma igreja que tinha uma fé que era operosa, uma fé que funcionava. Não era uma fé qualquer, não era uma fé superficial. Entretanto, havia uma profundidade na fé daqueles irmãos, uma fé que passava no teste sem saber que estava sendo testada. Na verdade, o que nós podemos ter a certeza de que o apóstolo Paulo jamais deixou de observar e cuidar de tudo aquilo que era necessário para o crescimento sadio espiritual daquela igreja, jamais descuidando de olhar esse ou aquele movimento que era muito comum naquela época, o movimento do gnosticismo. Então tudo era sabedoria, mas nada, nenhuma profundidade, eram conhecimentos rasos que não edificavam, não trazia firmeza espiritual. Paulo diz: enviamos Timóteo em benefício da vossa fé, no capítulo 3, versículo 2, né? Paulo fala para os irmãos que, devido à fé que estava sendo testada, ali mandou Timóteo olhar como que estava o crescimento daquela igreja, como estava o desenvolvimento espiritual, o que estava sendo feito em todos os âmbitos das atitudes, das ações da igreja. Mandei indagar, diz Paulo, do estado da vossa fé. Mandei saber como vocês estão, como a igreja está se comportando com respeito à fé. E olha, irmãos, capítulo 3, versículo 6, Timóteo trouxe boas notícias da fé daqueles irmãos, sobre a fé daqueles irmãos, notícias muito boas, tanto que Paulo diz que vocês se tornaram modelo das igrejas da Macedônia e da Acaia. Quando falamos de uma fé que funciona, nós devemos pensar que seja uma fé que produza a santidade, crescer na santidade. Homens e mulheres vivendo vidas santificadas, santificando-se dia a dia, crescendo na santidade. O próprio Deus recomendou isso muitos séculos atrás, lá no Pentateuco, quando ele diz assim, no livro do Deuteronômio: sede santos porque eu sou santo. Repete-se em Levítico: sede santos porque eu sou santo. E aqui no Velho e no Novo Testamento, a ordem de ser santo também não é diferente, não foi abolida. Continua a ordem para que nós sejamos santos dia a dia, porque o nosso Deus continua sendo santo. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Nosso Deus em Jesus não muda. Então essa fé tem que produzir santidade. Paulo se sentia consolado ao saber da fé daqueles irmãos, que eles permaneciam, ninguém tinha um comportamento diferenciado do outro. Dificuldades temos, problemas temos, a igreja tem suas lutas, tem as suas diferenças de cabeças. Tanto que hoje pela manhã falamos de duas mulheres que tinham suas dificuldades de relacionamento na igreja. Não é diferente hoje. Porém, irmãos, a fé que cada pessoa deve nutrir no seu coração, deve passar por cima de todas essas coisas, deve superar todas essas coisas, no ser imitador de Cristo, porque Cristo, sendo Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por que não o faremos nós? Essa igreja tem um comportamento diferenciado, porque essa igreja vive para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus e não para satisfazer os desejos carnais, desejos de holofotes, de ser esse ou aquele, de ter esse ou aquele ministro, pregador, orador e apóstolo fulano, beltrano, que leve a igreja a jogar gente pelo ladrão, sair para fora dos corredores,
porém, uma mensagem rasa, uma mensagem que não edifica, uma mensagem que não traz contestação à vida de pecado de muitas pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, como Paulo fala, ser igreja modelo, ser crentes modelo, porque quando falamos da igreja, estamos falando numa circunstância ampliada, macro, a igreja, mas quando falamos de igreja também devemos pensar que você e eu fazemos parte da igreja, portanto temos que ser imitadores de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas vamos imitar a Cristo. E Paulo, com relação à fé para aquela igreja, diz: não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma, aqui no versículo 8, na sequência do texto. Quanto à fé de vocês, eu não preciso colocar mais nenhum preceito. Meus irmãos, somos uma igreja operosa? Somos uma igreja que temos uma fé que funciona? Ou nós somos, me perdoe a expressão, você que está em casa, irmãos que estão aqui, somos uma igreja que nós temos uma fé meia boca, que acabamos sucumbindo diante da primeira provação que aparece. Acabamos jogando a toalha, para a expressão também conhecida, no momento que a luta se torna ferrenha. Precisamos, de fato, nutrir o coração o desejo de ter uma fé que funcione, para que nós, como um todo, na igreja como um todo, possamos ser chamados de igreja modelo. Igreja modelo. Mas a segunda coisa que aprendemos aqui, meus irmãos, é que a igreja modelo precisa ter um amor que trabalha, um amor que é abnegado, um amor que é demonstrado na prática. Não se faz nenhuma apologia, uma defesa ao amor, sem ter as condições de provar aquilo que é o amor na nossa vida, da nossa parte para com as outras pessoas. Esse amor que é demonstrado ou que é praticado. Os crentes, ora referidos, são crentes que demonstraram esse amor uns para com os outros, talvez até externamente para com outras pessoas. O texto não fala, a carta de Paulo não fala, mas fala que essa igreja demonstrou e praticou esse amor para com as igrejas da Judéia. As igrejas da Judéia. Um amor que cresça dia a dia, um amor que aumente, não que se apague, não que se acabe, mas um amor que dia a dia cresça no coração de cada um, transportando-se para o coração de todos. O reverendo Sidney, no domingo passado, falou sobre a igreja de Atos, capítulo 2. E uma das marcas daquela igreja é que essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Mas não só isso, não era uma igreja simpática tão somente por ter um belo templo, que aliás não existia isso. Não era uma igreja badalada, na acepção da palavra aqui, né, onde as pessoas iriam para simplesmente ver algo que não existia na época, mas era uma igreja que era simpática. Eu chamo de igreja mais atraente do mundo. E essa igreja, diz o final, no capítulo 2, versículo 47, dizendo: e a cada dia, note bem, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então o aumento numérico da igreja, meus irmãos, não é porque ela é uma igreja simpática, simplesmente porque tem uma bela equipe de louvor, tem um excelente pastor, tem uma sala bonita, um hall bonito de entrada, ou coisa parecida, uma excelente transmissão na rede social, ou coisa parecida, também não é. Essa igreja precisa
estar contando com as pessoas que são salvas. Salvas. Então, a igreja precisa ter amor para com as vidas lá fora, com aquelas pessoas que estão caminhando a passos largos rumo à perdição, sem saber que precisam ouvir da salvação, para que amanhã não coloque a culpa em alguém dizendo: não me falaram de Cristo. Um amor que não explora. A igreja precisa ter um amor que não explora, muito pelo contrário, um amor que se dá, um amor abnegado, aquele amor que transcende a simples atitude de falar: eu faço, eu farei, eu vou fazer. Um amor que inspira outros. E quando eu falo que inspira outros, inspira, ou seja, anima e motiva, especialmente aos não crentes. Porque, irmãos, é tão bom, né? Nós sentarmos aqui nesses bancos, ainda não estão tão confortáveis, porque não colocamos as almofadas tão esperadas, né, para nós sentarmos aqui e ter mais conforto, mas nós temos o conforto do Espírito Santo, temos o conforto da palavra, mas é tão bom sentarmos aqui e ouvir a palavra, não é mesmo? Tão ótimo! E principalmente quando nós encontramos alguém que fale a verdade, nada mais que a verdade, toda a verdade. Entretanto, nós precisamos motivar outros que não conhecem a palavra a buscar conhecê-la. Caso contrário, seremos inócuos ou seremos insuficientes no reino de Deus. Nem que seja uma pessoa, você precisa se preocupar em falar da palavra, falar do Evangelho, dar testemunho e motivá-lo a buscar caminhar aos pés do Senhor. Quanto ao amor, diz Paulo, não tem necessidade também de que vos escreva. Versículo 9 do capítulo 4, Paulo. Não, vocês têm demonstrado amor, vocês têm feito isso, não só no sentido de ajudar aos que necessitam da família cristã, da família da fé, mas outros tantos que dependem ou que precisem da vossa ação. Terceiro e último, essa igreja, para ser uma igreja modelo, precisa ter uma esperança que não vacila, uma esperança firme, está firmada na rocha que é Cristo. Porque, irmãos, Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, é um versículo muito cheio de controvérsias, mas para nós que cremos na palavra de Deus, na inspiração da Escritura, é a base da nossa esperança. E ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, eu tenho esperança que Jesus vai voltar e o céu é aqui mesmo, quem fez aqui paga aqui, né? O céu vai ser aqui. Bem, também não posso dizer que não seja, mas eu tenho uma outra ideia a respeito disso. Mas, irmãos, Cristo vai voltar e eu também sou filho de Deus. Falácias que Satanás coloca na cabeça e no coração de muita gente, dizendo que por achar que é filho de Deus, você está salvo. Mas o apóstolo João, quando escreve capítulo 3, versículo 16 do seu livro, Evangelho de João, capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, sublinhe isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se, a palavra de Deus é direta, ela não diz assim, para que todo aquele que nele crê possa vir a ter a vida eterna. O verbo está num tempo definitivo, presente, e que define a questão: tenha a vida eterna. Por isso, irmãos, a igreja precisa ter uma esperança que sabe o que vai acontecer depois da morte de cada um de nós.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ainda aos Tessalonicenses, mais para frente, Paulo fala da volta de Jesus. Ele fala que, dada a ordem, ouvida a trombeta, o Senhor descerá do céu. E ele fala de que haverá aquele arrebanhamento dos salvos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados, não sei como, mas ele sabe. E no finalzinho desse parágrafo, capítulo 5, versículo 13 em diante, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê, irmãos? Porque através da esperança que a igreja modelo tem, ela sabe o que vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar. Aliás, deixa eu corrigir o texto. Não é capítulo 5, 13 em diante, é capítulo 4, do 13 em diante. Está lá mais para frente um pouquinho. Entendamos, meus irmãos, que a igreja modelo precisa ter uma esperança que não vacila diante da perseguição. Olha, mas eu vou falar assim mesmo. Nunca, nos tempos modernos, a igreja correu tanto risco de perseguição quanto agora. Portanto, consolai-vos uns aos outros com a palavra de Deus, sabendo que a vossa esperança produz a perseverança. E desse modo, essa esperança do crente não pode vacilar. É uma esperança que nos faça vigilantes a cada momento. E o Senhor Jesus, preanunciando a sua iminente volta que acontecerá, ele diz o seguinte: quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que ele está próximo às portas. Então é preciso, meus irmãos, que com o amor que a igreja trabalhe em abnegação, e essa deve ser uma análise que eu devo fazer por mim mesmo, você deve fazer por você mesmo, uma igreja. Se você está sendo uma igreja modelo na prática do amor e na esperança que nos torne vigilantes, exatamente na perspectiva da iminente volta de Jesus. Algumas coisas a Bíblia não traz escrita, portanto nós temos que aceitar pela fé, é matéria de fé. Mas uma coisa que o Senhor Jesus disse, e que é necessário que ouçamos, ele disse: o dia eu não sei, estai, pois, apercebidos, ou, em outras palavras, vigilantes. E Paulo, então, ao encerrar essa palavra maravilhosa, ele diz: quanto à esperança, também não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês têm também perseverado nessa esperança, que produz tudo isso que eu falei. Então, não é por acaso que nós temos essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo para a nossa meditação, para a nossa edificação na noite de hoje. É que estamos vivenciando momentos difíceis para a igreja do presente século. E o Senhor alertou ao seu povo no começo, o próprio Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a licenciosidade e outras tantas coisas que você está vendo, o amor de muitos esfriará. E não é por acaso que você adentra uma igreja que prega a palavra de Deus verdadeira, a única regra de fé e prática, e a vê vazia. Não é por acaso que as igrejas
que pregam a palavra, que falam contra o pecado, a igreja que prega a salvação em Jesus através da fé, estão com o seu número diminuto, porque os comichões nos ouvidos têm enchido aquelas igrejas que vendem uma mensagem que não salva. Vou concluir, meus irmãos. Um missionário que visitou uma igreja pequena, em um determinado lugar. Essa igreja era pequenininha, mas também os seus frequentadores eram pessoas simples, muito simples. Essas pessoas, embora simples, eram muito cheias de amor. Pessoas que tinham muita fé, homens e mulheres de fé. E o missionário disse sobre essa igreja, depois que saiu de lá, e ele deu esse testemunho. Quando eu entrei naquele local, acanhado e pequeno, eu senti algo que eu não sinto em muitas igrejas, que têm melhores condições que aquela. Eu senti Deus, eu senti paz, senti tranquilidade. Eu vi um povo simples, com uma fé simples e com um amor profundo. Queira o Senhor que alguém entre aqui na nossa igreja um determinado dia e dê esse testemunho desta igreja. Não é uma igreja bela, suntuosa, não tem homens e mulheres riquíssimos, formados, doutores e mestres, pessoas humildes, onde as pessoas sintam paz e tranquilidade, que seja um povo que possua uma fé simples, mas um amor profundo. Qual é a base do modelo da nossa igreja? Fé, esperança, amor. Paulo aos Coríntios diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. Esses três: fé, amor, esperança, são a base da igreja. Se nós buscarmos viver desta forma, seremos mais uma igreja modelo a espalhar a fé, a ter um amor e uma esperança que superabunda. Que o Senhor faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda, a esperança de nosso Senhor com todos os seus santos. Capítulo 3, verso 12 a 13. E encerro aqui, irmãos, com mais um versículo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e o amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ainda nessa mesma carta, capítulo 5, versículo 8. Portanto, vamos anotar o que é necessário para que sejamos modelo. De novo, termos fé, termos amor e termos esperança. Por isso, seja você um modelo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.